São Paulo. A gente está em contato agora com o prefeito de Ilhabela, que é muito próximo ali a São Sebastião. O Toninho Colucci está conosco. Prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. O prefeito fala conosco por telefone justamente porque o sinal de internet que possibilitaria exatamente a gente usar o Skype ou qualquer outro serviço de videoconferência não está nos permitindo fazer isso. Prefeito, por gentileza, a situação de momento depois de toda essa chuva e obviamente há todo um esforço para tentar minimizar, resgatar vítimas e tentar resolver os problemas todos aí. Qual é a situação de momento, prefeito? Bom, já temos 30 horas sem chuvas, então São Pedro está nos ajudando nessa tarefa. Aqui nós não tivemos... a gente trabalhou muito preventivamente. Mês de outubro, novembro, dezembro, nós nos dedicamos aqui a limpar córregos, linhas, galerias, bueiros, e todo esse trabalho acabou minimizando os problemas. Então, a situação aqui em toda a cidade não foi tão grave como em outras cidades. A região sul, a região do Camarão sofreu bastante, mas a gente já está restabelecendo as conexões, liberando as estradas. Ainda temos problemas na distribuição de água, que ainda é algo que eu tenho pedido para a população, para o turista, economizar para poder atender a todos. Nós estamos nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan News, conversando com o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Prefeito, o senhor falou da água porque o sistema de fornecimento foi afetado pela chuva, é isso? Ou a água que não chega até a Ilhabela? Qual é exatamente o problema? E claro, a necessidade das pessoas economizarem enquanto o restabelecimento do fornecimento não acontece de forma normal. A produção de água é feita aqui na ilha. São algumas cachoeiras, a gente faz a captação, na verdade a Sabesp é a contratada e é ela que faz a captação da água, torna essa água potável e faz a distribuição. Então o problema foi na captação. Muita chuva danificou equipamentos, a turbidez da água ficou muito elevada em função do barro que é carreado para dentro da captação. Então, em virtude disso, que por um período foi suspenso, mas está retornando agora à normalidade. Prefeito, e como é que está a situação das pessoas que foram passar esse feriado, chegaram provavelmente muito antes de toda essa chuva? Como é que está o tráfego dessas pessoas? Elas estão podendo sair da ilha, estão podendo voltar para a ilha, os que são moradores da região? Como é que funciona isso hoje? O trânsito aqui está, na maioria da cidade, está tranquilo. O sistema de travessia funcionando normalmente, o carnaval continua acontecendo, então a vida de Ilhabela voltou à normalidade. Só a região sul que tem algumas restrições, mas que o trabalho nosso, hoje, no final da tarde, já devolve a normalidade também a essa região. Tá, e o sistema de balsas, como é que está funcionando entre a ilha e o continente? Funciona normalmente. Nós estamos com 5 balsas operando, o tempo de espera é por volta de 1 hora, 1h30. Prefeito, como é que está o contato do senhor aí com o governador do estado, que inclusive transferiu o gabinete dele aqui do Palácio dos Bandeirantes na capital para a cidade de São Sebastião, para justamente tentar acelerar todo o processo de recuperação da região, de atendimento às vítimas, às famílias todas? Como é que está essa relação? O que o senhor tem falado com ele? Eu conversei com ele ontem durante 15 minutos, coloquei a situação de Ilhabela, expliquei para ele que a gente estava tomando as providências, que eu precisava dele, especialmente na questão da CETESB. Você sabe que nós hoje temos 100 famílias que nós retiramos de áreas de risco em função de toda essa questão da chuva. Estão em imóveis alugados pela prefeitura. E foi muito em função disso que os acidentes e as mortes não ocorreram aqui. Mas nós temos área desapropriada,
temos o projeto pronto, licitação feita, e a obra não começa porque a CETESB é muito morosa no licenciamento. Eu preciso da ajuda dele para resolver em definitivo esses problemas. Hoje nós temos 100 famílias, como eu disse, morando em imóveis alugados. Precisamos transferir outras 100 famílias que continuam em casas de risco, imóveis de risco, não tão arriscados como os primeiros, só que a gente não consegue avançar porque a CETESB e o Ministério Público não licenciam as obras. Prefeito, muito obrigado, boa sorte no seu trabalho aí. A gente vai continuar acompanhando toda a situação pela Jovem Pan News nessa cobertura especial. Boa tarde, bom trabalho ao senhor, hein? Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a imprensa, preciso da ajuda de vocês para poder forçar aí a CETESB e o Ministério Público a ter responsabilidade e nos ajudar nas soluções dos problemas. Muito obrigado. O prefeito Toninho Colucci é da cidade de Ilhabela, ali, muito próximo a São Sebastião. É importante só citar, a gente ouviu um pouco mais cedo ali, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também o governador Tarcísio de Freitas, eles estavam inclusive do lado também de prefeitos na região, justamente para tentar resolver. Muitas famílias foram atingidas porque moravam em áreas de risco. No Brasil, lá atrás, teve um problema, e importante o presidente Lula fazer menção sobre isso, de que essas famílias agora vão ter ajuda para reconstruir suas casas em áreas que não sejam de risco. Porque lá atrás, é importante dizer isso, lá atrás houve até pela necessidade, pelo déficit habitacional brasileiro, você se lembra a Bolsa Construção, você tinha lá juros subsidiados na Caixa Econômica, em que o cidadão comprava material de construção e construía a própria casa dele. O problema era onde ele construía, com que condições, com que tipo de informação técnica, para justamente ter uma casa que tivesse condições de resistir, por exemplo, a uma situação como essa, ou que não estivesse numa região em que não fosse resistir, como a região, por exemplo, de Manancial, a próxima córregos d'água, ou seja, onde você tem sempre um problema maior, próximo de encostas, como a gente viu recentemente na região serrana do Rio. A gente narrou tudo isso que aconteceu em Petrópolis no ano passado, que já tinha acontecido anos antes. Então, além, obviamente, de se permitir que as pessoas tenham condições de construir suas casas, o Estado também precisa mapear onde essas casas podem ser construídas, onde não pode ser construída tem que retirar, e não tem justiça que proíba isso, porque a pessoa vai ser vítima disso. A gente narra isso aqui com muita frequência. A gente sabe que vai chover sempre no verão do Brasil. Somos um país tropical, chuvas são muito torrenciais nessa época do ano. E claro, se você está numa região de risco, o risco existe. É uma questão semântica, mas mais que semântica, é um problema de tragédia humana, como a gente está vendo. Então, que isso sirva, obviamente, para que consiga se fazer uma revolução técnica na retirada de pessoas que moram em regiões de risco e sejam realocadas com condições e ajuda do Estado para terem o direito digno de uma moradia segura. Não basta ter moradia, ela precisa ser segura. E aí tem muito de influência do Estado. Lá atrás se dava no Bolsa Construção, mas o sujeito podia construir onde ele quisesse. A pessoa às vezes não tem formação técnica para saber que aquela região é perigosa ou não, ou se ele construiu com a forma adequada do ponto de vista de engenharia.